Localizada na Praça Tereza Cristina, no centro da cidade, a Igreja Matriz, que hoje possui status de catedral, é um dos grandes marcos da fundação de Guarulhos. Pároco do local desde 2009, o padre Antônio Bosco da Silva conta um pouco da história da Igreja Nossa Senhora da Conceição. A nossa história aqui dessa Catedral de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos começa em 1560, oficialmente com a capelinha. Depois foram se sucedendo vários templos, à medida que a cidade vai se formando em torno da igreja, né? O templo, digamos, conservado mais antigo, certamente remonta ao menos até 1685. Julgo eu que são as paredes internas que estão escondidas hoje por tantas massas, por tanta alvenaria. Então é uma história que vem acompanhando o desenvolvimento da cidade. Na verdade, a cidade vai se desenvolvendo em torno da igreja. O historiador Elton Soares de Oliveira também explica que o formato atual da construção data de 1741 e a obra levou 20 anos para ser concluída, terminando em 1761. Antes, no local, havia uma capela jesuíta que foi demolida. Com arquitetura barroca no estilo rococó, a paróquia foi erguida com paredes de taipa de pilão, uma espécie de massa feita à base de barro. Elton conta como o centro da cidade desenvolveu-se a partir da igreja. Eu acho que a história de Guarulhos passa pela Igreja Matriz e pela Rua Dom Pedro II. Então, se você imaginar que toda a história a gente pudesse contar em termos da história de Guarulhos, você tem isso aqui como o núcleo fundador da cidade de Guarulhos, quer dizer, que era um aldeamento indígena de 1560, e aí, a partir daí é que se estrutura a cidade. Então vai abrir primeiro a Estrada Geral, que é a antiga, que é a atual Rua Dom Pedro II, depois ela vai ser chamada de Rua Direita, e direita no sentido de que quando a capela foi elevada à condição de paróquia, então dava-se o nome de Rua Direita, uma das ruas, que é uma tradição que vem de Damasco, né? Quando o profeta Paulo é convertido ao cristianismo. E depois você tem a Rua Dom Pedro II, e aí nós temos a passagem de Dom Pedro II e de Tereza Cristina por Guarulhos, e aí a rua, que era direita, passou a ser chamada de Rua Dom Pedro II. E a praça, que era o Largo da Matriz, passou a ser chamada de Tereza Cristina em função desse pernoite do casal aqui na catedral. O templo ainda conserva, no alto, o brasão do Império, a representação de Dom Pedro II. Mais tarde, a Igreja Matriz, como é conhecida pelos guarulhenses, transformou-se em catedral, como relata o historiador. Ela era uma capela, depois ela virou uma matriz, quer dizer, ela é a primeira igreja matriz é mãe, de onde origina todas as demais capelas de Guarulhos, e depois ela foi elevada à condição de catedral, quando Guarulhos se torna então uma diocese, em 1981, ela desmembra de Mogi das Cruzes e se torna uma catedral. O que é uma catedral? Ela continua sendo uma igreja matriz, mas ela é catedral porque ela recebe uma cadeira que é a cátedra. E nessa cátedra só o bispo toma assento, porque ele é a autoridade máxima para orientar os cristãos. Então ela teve passagens também do ponto de vista do imaginário, né? Além da questão arquitetônica. Entre outras curiosidades, a catedral foi cenário de algumas cenas do filme brasileiro Sim a Moça, lançado em 1953. Também foi a primeira igreja cemitério da cidade. Nela estão os túmulos dos bispos Dom Luiz Gonzaga Bergonzini e Dom Joaquim Justino Carreira, por exemplo. O local guarda ainda, nos aposentos internos, um acervo de peças antigas que podem integrar futuramente o Museu da Catedral. Atualmente, a paróquia passa por reformas de restauração. O retábulo do altar já foi praticamente finalizado. Agora, as janelas serão restauradas, em um trabalho que deve durar cerca de 2 meses. Segundo o restaurador Juarez da Costa Oliveira, após as obras e com a documentação levantada em mãos, será possível pedir o tombamento da construção. Toda a documentação está disponível para qualquer órgão de patrimônio, porque como nós já trabalhamos dessa forma, esse material fica à disposição. Então, terminado toda a obra, é possível que se realmente pensar num estudo para o tombamento. Feliz com a restauração, o padre Antônio Bosco convida o cidadão guarulhense a conhecer este patrimônio histórico de Guarulhos. Quando você estiver aqui no centro de Guarulhos, entre. Normalmente nossa igreja abre às 7 da manhã, fecha às 9. É a sua história, é a nossa história. Mesmo que você não é católico, não tem problema, é a nossa casa. Inclusive aqui é muito assim aberto para a rua, né? Quase que uma continuidade da rua e quase que a rua nasce daqui de dentro. É uma coisa interessante.
A vida da cidade corre aqui.